Descobrindo as primeiras civilizações do mundo, uma jornada pelo passado. A civilização é o alicerce da história humana, marcando a transição de sociedades nômades para assentamentos fixos. Essa evolução não apenas moldou a estrutura social, mas também impulsionou inovações tecnológicas e culturais, estabelecendo as bases para o desenvolvimento humano nas áreas da política, economia e arte. Os primeiros assentamentos humanos surgiram como um marco na evolução da humanidade, permitindo o crescimento de comunidades estáveis. Esses assentamentos se transformaram nas primeiras civilizações, caracterizadas por sua organização social e política complexa, estabelecendo as raízes de muitas práticas e tradições que persistem até hoje. A Revolução Agrícola foi um divisor de águas na formação das primeiras sociedades, introduzindo a agricultura como uma fonte estável de alimento. Isso não apenas permitiu um aumento significativo na população, mas também promoveu a sedentarização dos povos e o surgimento de classes sociais diferenciadas. A Mesopotâmia, situada entre os rios Tigre e Eufrates, é reconhecida como o berço da civilização. Suas inundações periódicas proporcionavam terra fértil para a agricultura, possibilitando o florescimento de cidades-estados independentes, que foram palco de importantes avanços tecnológicos e intelectuais na história humana. Os sumérios, habitantes da Mesopotâmia, deixaram um legado inestimável para a posteridade, incluindo a escrita cuneiforme, que revolucionou a comunicação e a documentação de conhecimentos. Além disso, suas contribuições em matemática e astronomia foram fundamentais para o desenvolvimento subsequente dessas áreas, influenciando gerações futuras. O Império Acádio, liderado por Sargão, o Grande, marcou a história como a primeira unificação política conhecida. Sua habilidade em consolidar diversas cidades-estados sob um único governo estabeleceu um modelo de centralização do poder, influenciando significativamente as estruturas políticas futuras. O Egito Antigo fascina pelo seu esplendor e pelos mistérios que envolvem a construção das pirâmides. Estas maravilhas arquitetônicas, além de serem túmulos glorificados para os faraós, demonstram o avançado conhecimento matemático e de engenharia dos egípcios, permanecendo como testemunhas da grandiosidade dessa civilização. A religião no Egito Antigo era um pilar central na vida dos seus habitantes, com uma rica mitologia que incluía deuses, crenças no além e rituais complexos. Os egípcios acreditavam em uma vida após a morte, o que influenciava diretamente suas práticas diárias e a construção de monumentos grandiosos. Os faraós eram vistos como divindades vivas, intermediários entre os deuses e os homens. Essa centralização do poder religioso e político nas mãos de uma única figura era fundamental para manter a ordem social e a estabilidade do Antigo Egito, consolidando uma era de construções monumentais e avanços culturais. O Vale do Indo revela uma civilização perdida, cuja redescoberta arqueológica nos proporcionou um vislumbre de sua avançada organização social e urbana. As cidades planejadas, com sistemas de drenagem e estruturas complexas, destacam-se como evidências de uma sociedade que valorizava a ordem e o bem-estar coletivo. A China antiga é conhecida pela sua rica tapeçaria de dinastias, cada uma trazendo consigo uma nova era de inovação e organização social. Os imperadores, vistos como figuras semidivinas, eram o centro do universo político e cultural, governando com princípios que buscavam harmonia e ordem no vasto império. Entre as maiores contribuições chinesas à civilização global estão invenções que transformaram o mundo: o papel, a bússola e a pólvora. Estas inovações não apenas impulsionaram os avanços científicos e tecnológicos, mas também promoveram uma maior interação entre as civilizações ao longo das rotas comerciais. A civilização do Vale do Rio Amarelo destaca-se pela sua cultura do dragão, um símbolo de poder e boa sorte que permeia a história chinesa. Esta civilização, florescendo às margens de um dos maiores rios da China, desenvolveu uma sociedade complexa que valorizava a agricultura, a cerâmica e a tecelagem.
Os minoicos e micênicos marcaram o início da civilização na Europa, com seus impressionantes palácios, como Knossos, e suas redes comerciais extensas. Enquanto os minoicos prosperavam na paz e no comércio, os micênicos eram conhecidos por suas proezas militares, prenunciando a era dos heróis homéricos. O enigma da escrita linear A e B, especialmente em Creta e na Grécia micênica, desafia os historiadores até hoje. A decifração da linear B abriu uma janela para o entendimento da administração palacial e das práticas econômicas, enquanto a linear A permanece um mistério, guardando os segredos de uma civilização perdida. Os fenícios, conhecidos como mestres dos mares, revolucionaram a comunicação ao inventar o alfabeto. Este sistema simplificado de escrita não apenas facilitou o comércio ao longo do Mediterrâneo, mas também se tornou a base para vários alfabetos modernos, demonstrando o impacto duradouro dessa civilização na comunicação global. A ascensão e queda da civilização de Cartago foram marcadas por conflitos e riquezas. Como herdeiros dos fenícios, os cartagineses dominaram o comércio marítimo do Mediterrâneo até serem finalmente derrotados por Roma nas Guerras Púnicas. Esse evento não só remodelou o poder na região, mas também encerrou uma era de inovações marítimas. Os hebreus contribuíram significativamente para o desenvolvimento cultural e religioso do mundo antigo. A formação de suas primeiras cidades-estado foi acompanhada pela codificação de leis e tradições que influenciariam profundamente as religiões abraâmicas. Suas narrativas históricas e morais, registradas na Bíblia, continuam a ser estudadas e reverenciadas até hoje. Na Índia Védica, a complexa estrutura das castas e os textos sagrados Vedas formaram a base do hinduísmo. Essas tradições espirituais e sociais moldaram não apenas a Índia antiga, mas também deixaram um legado que persiste na prática religiosa e na estrutura social da Índia contemporânea. O Império Maurya, notável pela expansão do budismo sob o reinado de Ashoka, marcou um período de unificação e prosperidade na Índia. A adoção do budismo como filosofia de vida e sua propagação além das fronteiras do império refletem o impacto duradouro dessa era na disseminação de ideais de paz e não violência. A Grécia Antiga, berço da filosofia, democracia e Jogos Olímpicos, marcou profundamente a história da humanidade. Suas contribuições intelectuais, políticas e culturais formam a base de muitos aspectos da sociedade contemporânea. A democracia ateniense, por exemplo, é um legado que ainda hoje inspira nações em todo o mundo. Atenas e Esparta representavam dois modelos distintos de sociedade na Grécia Antiga. Enquanto Atenas se destacava por sua democracia e avanços culturais, Esparta era conhecida por seu rigoroso sistema militar e social. Essa dualidade reflete a complexidade e a riqueza da antiga civilização grega, influenciando posteriores estruturas políticas e sociais. O Império Persa tentou unificar o Oriente Médio, estabelecendo um dos maiores impérios da antiguidade. Sua tentativa de expansão para a Grécia resultou em conflitos emblemáticos que ressaltam a resistência grega e a importância estratégica da região. A administração e a infraestrutura persas influenciaram significativamente as futuras organizações estatais. Alexandre, o Grande, através de suas conquistas, promoveu a fusão das culturas oriental e ocidental, criando um vasto império que se estendia da Grécia até o Egito e a Índia. Seu legado não se limita ao território conquistado, mas também ao intercâmbio cultural e ao florescimento das artes e ciências. A Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade, simboliza o legado cultural e científico da época de Alexandre, o Grande. Reunindo obras de todo o mundo conhecido, a biblioteca foi crucial para o avanço do conhecimento humano, influenciando gerações futuras e destacando a importância da preservação do saber. A ascensão da Roma Antiga delineia um período de extraordinária expansão territorial e desenvolvimento cultural. Originando-se como uma pequena cidade-estado, Roma transformou-se em uma república vigorosa, onde as bases da política e do direito moderno foram estabelecidas, influenciando profundamente o mundo ocidental.
Durante sua expansão, Roma englobou vastas regiões, estendendo-se da Grã-Bretanha ao Oriente Médio. Essas conquistas não apenas ampliaram o território romano, mas também fomentaram uma rica troca cultural e tecnológica. A engenharia romana e o direito são legados que perduram até hoje, evidenciando a profundidade da influência romana. A sociedade romana era complexa e multifacetada, destacando-se pela sua engenharia avançada, arquitetura monumental e um sistema legal detalhado. Os gladiadores, embora simbolizassem a brutalidade do entretenimento romano, refletem também os valores e a estrutura social da época. O cristianismo, inicialmente perseguido, encontrou terreno fértil e, eventualmente, tornou-se a religião oficial do Império Romano. Esse fato não apenas transformou a estrutura religiosa da sociedade romana, mas também moldou o curso da história religiosa e cultural do Ocidente. A queda do Império Romano marca um ponto de inflexão na história mundial, dando início à Idade Média. Esse período é caracterizado por uma fragmentação política significativa e por mudanças socioculturais que redefiniram o panorama europeu, pavimentando o caminho para o desenvolvimento futuro da Europa. Os maias se destacaram por sua avançada arquitetura e profundo conhecimento astronômico, criando calendários com precisão surpreendente. Essa civilização, misteriosa em muitos aspectos, deixou um legado de construções majestosas e um entendimento do cosmos que desafia nosso entendimento moderno da ciência e da matemática. Os Incas, conhecidos como engenheiros habilidosos, construíram um império nas alturas dos Andes com uma rede de estradas e pontes que impressiona até hoje. Sua capacidade de adaptar a agricultura às montanhas íngremes através das terrazas mostra um nível de inovação e adaptação ao ambiente sem igual. O poderoso Império Azteca, localizado no coração do México, era conhecido pela sua sofisticação política, militar e religiosa. A capital Tenochtitlan, uma cidade construída em uma ilha no meio de um lago, era uma maravilha de planejamento urbano e eficiência hídrica, refletindo o apogeu dessa civilização. As civilizações mesoamericanas, incluindo maias, incas e astecas, influenciaram profundamente o mundo moderno com suas inovações em diversos campos. Suas contribuições para a arquitetura, matemática, astronomia e engenharia continuam a ser estudadas e admiradas, demonstrando a complexidade e riqueza de suas culturas. A interconexão das antigas civilizações através das rotas comerciais foi um fator crucial para o compartilhamento de ideias, tecnologias e mercadorias. Essas rotas não apenas facilitaram o comércio, mas também promoveram a troca cultural entre povos distantes, enriquecendo as sociedades e estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas de pensamento. Ao longo da história, as mudanças climáticas exerceram um papel crucial no desenvolvimento e declínio de civilizações. Períodos de secas prolongadas, por exemplo, impactaram diretamente a agricultura, base econômica de muitas sociedades antigas, forçando migrações e transformações culturais significativas para a adaptação a novos ambientes. As guerras e conflitos não apenas moldaram fronteiras, mas também provocaram o colapso de muitas civilizações. A conquista por povos rivais ou a luta interna pelo poder desencadeava frequentemente períodos de instabilidade que enfraqueciam estruturas sociais, econômicas e políticas, culminando muitas vezes em sua desintegração. A curiosidade e o fascínio pelas civilizações antigas impulsionaram a redescoberta e o estudo dessas culturas na era moderna. Esta busca pelo conhecimento do passado envolve desde expedições arqueológicas até o estudo de textos antigos, permitindo uma compreensão mais ampla das bases de nossa sociedade atual. Na arqueologia, a tecnologia moderna, como satélites e análises de DNA, revolucionou a capacidade de desvendar os segredos do passado. Estes métodos avançados permitem aos pesquisadores obter informações sobre a vida, as práticas e até as doenças das populações antigas com precisão nunca antes possível.
O legado das primeiras civilizações é vasto, influenciando desde a organização social até os sistemas de crenças e conhecimentos tecnológicos atuais. O estudo dessas culturas não apenas nos proporciona uma visão de nosso passado coletivo, mas também nos ensina lições valiosas para enfrentar os desafios futuros da humanidade.